Fala galera, esse é o canal de Bobina de Tesla, o seu canal de física. E o tema da aula de hoje é Lei Geral dos Gases. Fala galera, professor Fausto, e com vocês, Lei Geral dos Gases. Pessoal, para que a gente estuda os gases? Para entender o comportamento dele na natureza. Tá? Nós temos algumas coisas que, por exemplo, temos gases aprisionados no nosso dia a dia. Por exemplo, a geladeira. A geladeira ela utiliza de um gás ali dentro aprisionado, tá? Para poder retirar o calor de dentro da geladeira. Então esse é só um exemplo. Okay? E para isso, nós vamos começar aqui a falar sobre um gás ideal. Um gás ideal é um gás idealizado. E esse gás idealizado ele tem 4 características, certo? Essas 4 características, elas são válidas para quase todos os tipos de gás, ok? E aí, nós vamos pegar lá, falar dos precursores, um pouquinho dos precursores e das transformações que esses caras estudavam, de transformações gasosas, ok? Boyle e Mariotti, a cada um no seu tempo, eles estudaram gases a uma temperatura constante, certo? E aí, eles pegaram e chamaram esse tipo de transformação isotérmica, tá? Essa transformação, eles perceberam que o volume e a volume e a pressão, eles são inversamente proporcionais. O que significa isso? Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta, tá? E para isso, eu vou dar um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho aqui uma tabela em vermelho, 2 gráficos branco, né, e a legendinha ali. Naquela tabela em vermelho, veja que eu tenho ali valores de pressão e volume, tá, diferentes. Porém, quando você faz o produto deles, o valor é sempre o mesmo. Por quê? Porque trata-se de um mesmo gás. Tá? Ou seja, para passar do estado 1, que é ali ó, 76,30, para o estado 2, que é 114,20, tá? Você alterou a pressão e o volume também mudou. A mesma coisa que acontece no 3, na linha 3, que é 152,15. Você tem 3 transformações ali. Essas 3 transformações estão ao gráfico ao lado, no canto superior direito. Você tem lá os valores ali, ó, 152, 114 e 75, tá? Que aquilo é o real. Veja que aquela linha vermelha é uma leve curva. Matematicamente, essa curva é chamada de hipérbole, ok? Já, vamos olhar agora no gráfico do canto esquerdo, inferior. Esse gráfico, ele tem 2 curvas, ou seja, tem 2 hipérboles. Mas vamos parar de chamar de hipérbole, porque isso é matematicamente. Vamos chamar elas de isotérmico, tá? Ou seja, mesma temperatura. Ali tem uma coisa interessante, veja que nós temos 2, uma mais próxima aos eixos do gráfico e uma mais afastada. Quanto mais afastado do eixo dos gráficos, maior é a temperatura, ok? Então, isso é uma coisa interessante. Então, o que acontece? Quando você faz o produto ali, voltando na tabela, P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2, o resultado tem que ser sempre o mesmo. Por quê? Porque você está trabalhando com o mesmo gás. Você não está alterando o gás, você não está alterando o número de moléculas desse gás, você não está alterando a massa desse gás, ok? Charles e Gay-Lussac, eles vêm para trabalhar com outras 2 grandezas, que é quem? Pressão e volume. Eles fizeram os estudos de transformações gasosas e eles perceberam que uma transformação isobárica, ou seja, pressão constante, ela fornecia que o volume é diretamente proporcional à sua temperatura. E aí, você tem ali, diretamente, V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2. Tá? Ou seja, passando do estado 1 para o estado 2. Tá? Professor, mas eu posso passar do estado 1 para o estado 3? Boa, tranquilamente, porque o valor é sempre o mesmo dessa razão. Tá? E aí, a próxima transformação é a transformação isocórica ou isovolumétrica, mais conhecido como isocórica mesmo. O que significa isso? Volume constante. Então agora quem vai variar? Pressão e temperatura. E eles vão variar como? Também perceberam, Charles e Gay-Lussac, que elas variavam diretamente proporcionais. Opa, quase que eu erro. Diretamente proporcionais. Tá? E essa diretamente proporcional significa o quê? Se aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Se diminui a pressão, a temperatura também diminui. Tá? Eles um acompanham o outro. Diferentemente da isotérmica, que a gente viu alguns slides atrás.
a isotérmica, se um aumenta, o outro diminui, tá? E assim sucessivamente, beleza? Continuando, isso daqui, para constatar o que eu vinha falando, faz esse experimento e coloca lá nos comentários, fazendo favor, e aí a gente discute ali pelos comentários, tá bom? Continuando aqui, então quando eu pego essas três transformações, a isotérmica, a isocórica e a isobárica, e eu junto, a gente chega no tema da aula de hoje, que é a Lei Geral dos Gases. Tá? Na Lei Geral dos Gases, então, quem fez foi Clapeyron. Clapeyron, ele percebeu que PV sobre T era igual NR. O que é N? N é o número de mols e R é uma constante, que a gente chama de constante universal dos gases. E ela pode ocupar esses dois valores, 0,082 ou aproximadamente 8,31. Beleza? Continuando aqui. E aí, nós temos a equação de Clapeyron, que é qual a equação? PV é igual a nRT. Ok? E para isso, então, nós vamos fazer algumas aplicações para que a gente entenda mais fácil tudo isso que eu falei muito rapidamente. Beleza? Continuando aqui. Então aqui, o pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter a sua pressão interna de 21 libras força por polegada ao quadrado, a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se para 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras por polegada ao quadrado e desprezando a variação do volume do pneu. Opa, olha que interessante. Se está desprezando a variação do volume, significa que é uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Ok? E aí nós temos a equaçãozinha para a transformação isocórica. Mais uma coisa interessante. Nós temos que transformar essas temperaturas que estão em graus Celsius em Kelvin. Né? Não pode, quando a gente está trabalhando com gás, a gente não pode trabalhar com temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit. A gente tem que trabalhar em Kelvin. E aí nós podemos fazer essa transformação. Então veja que eu já tenho o valor de P1, que é 21. Eu tenho o valor de T1, que é 287. Eu tenho o valor de P2? Não, porque é o que ele quer saber. E eu tenho o valor de T2, que é 328 Kelvin. Substituindo tudo, vai dar ali que você tem uma pressão P2 de 24 libras por polegada ao quadrado. E falando em pneu, olha só que interessante. Vou deixar aí para vocês pensarem, tá? Respondam lá no comentário. Leia aí e respondem lá nos comentários para mim o que vocês acham desse para pensar aí. Para você, a gente estava falando de carro, eu lembrei disso. Responde lá nos comentários e aí a gente conversa, beleza? Voltando aqui, um segundo exemplo, nós temos um cilindro reto contendo um gás ideal a uma temperatura de 300 Kelvin. Ele é vedado por um êmbolo pesado que pode deslizar livremente. O volume ocupado pelo gás é V0, e a pressão exercida sobre ele pelo peso do êmbolo e da coluna de ar acima dele é igual a 12 newtons por centímetro quadrado. Quando a temperatura passa para 350 Kelvin, o gás expande-se, e seu volume aumenta, para que ele volte ao seu valor original, V0. Mantendo a temperatura de 350 Kelvin, aplique-se sobre o êmbolo uma força adicional vertical V, como um desenho ao lado ali, como ilustra na figura. Calcule a pressão do gás na situação final, isto é, quando ele está numa temperatura de 350 Kelvin, ocupando o volume V0. B. Sabendo que o pistão tem área de 225 cm², calcule o valor adicional F, que faz o volume ocupado pelo gás voltar ao seu valor original. Beleza? Então vamos lá? Então, na primeira ele quer saber a pressão, né? E na segunda ele quer saber o valor da força F, estava lá representado. Então vamos aqui. Então, já é uma transformação isobárica. Por que eu sei que é isobárica? Porque a pressão lá vai se permanecer a mesma. Ou seja, então, volume e temperatura vão ser os protagonistas ali. Temos a equaçãozinha da transformação isobárica, certo? Veja, então eu vou substituir ali, Por que eu vou substituir? Porque ele chama V1 de V0 e ele chama, no próprio exercício, V2 de V.
Então, quando nós temos os valores ali de temperatura, a gente já transformou, né? Transformou, já está em Kelvin. Então, 300 Kelvin para T1 e 350 para T2. E aí, nós obtemos o valor de V, 7V0 sobre 6. Deixa assim, deixa em termos de V0, porque a gente não sabe o valor de V0. Tá? Por que nós deixamos assim no valor de V0? Porque o volume inicial do gás é V0 e o novo volume é V, que é o que a gente acabou de ver. Tá? E aí a gente tem uma transformação, depois disso então a gente tem uma transformação isobárica e logo após nós temos uma transformação isotérmica, certo? Com temperatura constante. Lembra que ele fala, a temperatura permanece 350 Kelvin. E aí, que é o que ele quer saber, certo? Se é uma transformação isotérmica, a gente aplica isso daqui. Olha só, então, olha aí, P1 vezes V1, ou seja, vai ficar P1 vezes V0, que é igual a P2 vezes V. Vamos substituir ali, ó. Tá? Então vai ficar 12, que é o P1, está lá no exercício. V1, quem que é o V1? É o V. Então vai ficar 7V0 dividido por 6, que é igual a P vezes V0. Por que V0? Porque lá no final o volume vai ficar o mesmo, tá? Do inicial. Então, temos ali, fazendo as simplificações, né, tudo, temos que a pressão vai para quanto? Vai para quanto, aliás? Simplifica de novo. Vai lá, a pressão vai para 14 newtons por centímetro quadrado, tá? Então, nós temos o valor da pressão, que é o que ele queria inicialmente. Tá bom? Então, na letra B, temos ali temos que lembrar o quê? Que a força, a pressão, ela é a força sobre a área, tá? Porque ele quer saber o valor de F agora. Como nós obtemos a pressão no slide anterior, então o que acontece? Nós temos ali pressão de 14 N por centímetro quadrado, nós temos a área, que é de 225 centímetros quadrados, então é só fazer a substituição. F é igual a P vezes A, ou seja, F é igual a 14.225 newtons, tá? Ou aproximadamente, desculpa, olha aqui falando bobeira, 14 vezes 225, que dá uma força de 3.150 newtons. Olha, o professor errando. Vamos lá. Exercício 3. Um gás perfeito sofre ação... Vamos lá. Um gás perfeito sofre as transformações indicadas no gráfico pressão versus volume, no qual o trecho BC é uma hipérbole. O que significa isso? É uma isoterma. Em relação às temperaturas dos estados A, B, C e D, é correto afirmar que... Então vamos lá. Olhando no gráfico, como temos uma isoterma de B até C, ou seja, no ponto B e no ponto C, a temperatura é a mesma. Então, já eliminamos o item A e o item B, ok? Porque tem ali, ó, TB igual a TC. E lembra que eu falei que quanto mais afastado dos eixos do gráfico, maior é a temperatura? Então significa ali, ó, que A é menor que B e que D é menor que C. Então nós temos qual alternativa? Alternativa C, né, que representa esse problema, tá bom? Então, alternativa C de coelhinho. Vamos para o exercício 4, que é o último, se eu não me engano. Um cilindro de 2 litros é dividido em duas partes por uma parede móvel fina, conforme o esquema a seguir. O lado esquerdo do cilindro contém 1 mol de gás ideal e o outro contém 2 moles no mesmo gás. O conjunto está a uma temperatura de 300 Kelvin, ou seja, é uma transformação isotérmica. Então, por quê? A temperatura está a mesma e é de 300 Kelvin. A. Qual será o volume do lado esquerdo quando a pressão do móvel estiver equilibrada? E B. Qual a pressão dos dois lados na situação de equilíbrio? Então, continuando aqui, veja que eu tenho aqui, ó, a pressão dos dois lados, ele fala que é igual, ou seja, elas se igualam, né, que é a temperatura na situação de equilíbrio, ou seja, P1 é igual a P2.
Então, eu vou aplicar o quê? A equação de Clapeyron dos dois lados ali. Eu tenho PV igual a NRT, então agora vai ficar NRT sobre V, certo? Dos dois lados, tanto para um quanto para dois. E aí vai ficar dessa forma ali, ó. N1RT sobre V1, N2, que é igual a N2RT sobre V2. Não é, lembra que ele falou que o conjunto está a uma temperatura de 300 Kelvin? Então o que a gente pode fazer? Simplificar as temperaturas, certo? Posso cortar as temperaturas ali. O que mais eu posso simplificar? O R, né? Porque ele é uma constante universal, então eu posso simplificar o R. Sobrando quem? Só N1 sobre N2. Tá? Eu sei o volume de um dos lados. Não sei o volume de nenhum dos lados, é isso que ele quer saber, agora que eu lembrei. Então, o N1 eu tenho, o N2 também. De um lado é 1 e do outro é 2. Tá? Então, nós temos ali que V2 é 2 vezes V1. Mas, sabemos o quê? Uma coisa interessante. Sabemos que o volume 1 mais o volume 2 tem que ser igual a 2. É a primeira linha lá do exercício. Então, V1 mais V2 é igual a 2. Então, eu vou substituir o que a gente achou na linha anterior aí, V2 igual a 2V1, na linha de baixo. Então, ficou ali, ó, V1 mais 2V1 é igual a 2. Tá? Então, fazendo a matemática ali, temos que V1 é igual a 2/3 de L. Tá? 2/3 de 1 litro, do volume. Ok? Então, e aí, utilizando a equação de Clapeyron, temos ali P1 é igual a N1 sobre R1 sobre N1 vezes RT sobre V1. Tá? E, como já sabemos que a pressão é a mesma dos dois lados, substituímos valores, vamos ao cálculo da pressão, que é o que ele quer, né? Então, temos ali, substituindo os valores, o V1 a gente acabou de obter, que é 2/3, então a pressão é de 36. Mas 36 o quê? Aí nós vamos fazer uma análisezinha das unidades, certo? E aí a gente substitui as unidades que foram nos dadas no exercício. E aqui eu posso fazer as simplificações, né? Simplifico os mols, posso simplificar a temperatura em Kelvin, posso simplificar também a unidade de volume, e sobrando quem? Só a ATM. Ou seja, a pressão ficou de 36 ATM, a pressão do primeiro lado, do lado 1, né? Que é o que ele queria saber. Gente, muito obrigado, e é isso daí. Até mais. Fui!